2 de Coríntios, capítulo de número 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, e se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a nos livrar de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém. O conforto de Deus no sofrimento, este é o tema da mensagem de hoje. E é oportuno falar sobre isso, porque este ano de 2019 já tem sido marcado como um ano que iniciou com catástrofes sem precedentes. Chuvas torrenciais caindo em vários locais do nosso país, destruindo casas com morros que deslizam abaixo, matando pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo. A tragédia de Brumadinho ainda nem bem esfriou ainda e já tem outras tragédias acontecendo, pessoas que estão insepultas no meio daquela lama toda, e famílias que ainda não conseguiram nem se recuperar da tragédia, mas já ouvem sirenes de alarme em lugares próximos e estão correndo, como quem diz assim: aconteceu com o nosso vizinho, agora vai acontecer com a gente. É um ano de sofrimento sem precedentes, de dias difíceis, dias de morte e de sonhos abortados, porque aqueles meninos que morreram incinerados, queimados ali na concentração do Flamengo, não é apenas a morte de crianças, se bem que só isso já é suficiente para nos desesperar, mas é sonhos sendo carbonizados, são vidas sendo ceifadas em tenra idade ainda. E eu poderia, na noite de hoje, parafrasear o que disse Søren Kierkegaard, que certa vez ele passou o dedo na existência e provou e viu que tinha cheiro de nada, ou gosto de nada. E eu posso na noite de hoje dizer, depois de oração e pensando neste tempo e neste ano, que coloquei a minha mão e provei a existência e tem cheiro de morte, tem cheiro de sofrimento, tem cheiro de gente que sente as suas energias sendo drenadas. O nosso país atravessa momentos difíceis na questão política, há uma falta de confiança, de credibilidade, porque temos um presidente que foi eleito com o voto da maioria, mas que fica difícil manobrar essa máquina tão grande que é o navio e não conta com o apoio de muitos que torcem para que dê errado.
Então é um tempo que a gente olha ao redor e diz assim: poxa, está acontecendo tanta coisa lá, acolá, e quando é que vai chegar o meu momento? Quando é que eu vou ser desempregado? Quando é que eu vou ter que enfrentar uma catástrofe? Quando é que eu vou ter que sepultar um filho? Quando é que eu vou receber um diagnóstico médico? Porque quando as coisas estão acontecendo próximas da gente, vão se aproximando cada vez mais, a gente vai ficando assustado. E é em cima disso que eu me derramei em oração diante de Deus, chorando e dizendo: Senhor, este ano está sendo um ano de sofrimento e de morte para muitos. E eu, como pastor, o que é que eu posso fazer? O que devemos fazer além de orarmos, além de interceder? Porque eu tenho orado, a nossa equipe pastoral tem orado pelas famílias, porque as famílias também estão sofrendo. É um tempo que é um casal que se separa aqui, é um casal que descobre uma traição ali, é uma família que se desintegra porque se desentenderam e chegou às vias da violência dentro do lar. Isso na casa de cristãos. Quando a gente tem orado pelos casamentos, orado pelos jovens, para que encontre casamentos saudáveis, pelos adolescentes que nesse tempo de internet, nesse tempo dessa teia tão grande de comunicação tão rápida, recebem tudo e passam tudo pela frente, e os pais não conseguem muitas vezes ter um crivo para segurar esta avalanche de enxurrada que chega à mão dos filhos. E essa é a pergunta que chega ao meu coração diante de Deus em oração: o que pregar, o que fazer, como fazer? Será que nós como igreja estamos sendo significativos neste tempo? Ou apenas estamos assistindo este 2019 com tanta coisa acontecendo no Brasil e a gente ficar calado? E nesta oração, Deus me fez lembrar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que demonstram guerra, fome, peste e morte. E estas cenas tratadas no livro do Apocalipse são personagens que descrevem o tempo do fim. Mas parece que o fim se antecipou, porque nós estamos vivendo guerra, peste, fome e morte. A crise na Venezuela, os refugiados da Síria que vão para os outros países desesperados. E aqui, bem próximo, vizinho do nosso país, carretas de alimentos sendo incendiadas. Perdeu-se as estribeiras, é fome para todo lado, é guerra para todo lado, é morte para todo lado. E estas figuras apocalípticas parece que chega perto, nós percebemos que o sofrimento anda solto. A dor está invadindo e nós nos sentimos vulneráveis, há um sentimento de vulnerabilidade. Uma ansiedade que nos cerca para saber como é que vai ser o dia amanhã, ou quando é que a tragédia vai bater à nossa porta. Quando é que o sofrimento vai visitar a nossa família? Quando é que o sofrimento vai chegar a mim? Porque enquanto está nos outros, eu apenas estou observando, é apenas um dado, é uma estatística, é um nome, é um número. Mas e quando isto bate à minha casa? Quando chega perto de mim? E quando a gente fala assim: chegou a minha vez, como Paulo que está aqui neste texto dizendo: eu experimentei isto, eu sei o que é sofrimento. E Paulo chega a dizer que o sofrimento dele foi a tal ponto que ele perdeu a esperança de viver. Ele se entregou completamente. O versículo 8 e 9 diz: irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia. E se você esteve no nosso culto no domingo passado, quando nós falamos sobre portas fechadas, em que o Espírito Santo impediu e disse não para Paulo e sua equipe para entrar na Ásia. E ele tentou, ele insistiu, querendo ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus também impediu, e nós levantamos a questão de como foi este impedimento. Me parece que Paulo aqui na carta aos Coríntios dá uma resposta àquele texto de Atos dos Apóstolos que lemos, que ele diz assim: nós sofremos na província da Ásia, eu entrei ali, eu tentei pregar, mas eu fui impedido. E ele disse: eu sofri além da minha capacidade de suportar, ao ponto de perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós, já era claro, líquido e certo que morreríamos. Tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Nós perdemos a confiança em nós mesmos e dissemos: agora só Deus pode livrar. Só Deus que pode, quem sabe, ressuscitar a gente depois de morto.
porque a morte é certa. Esse sentimento de quase morte, este sofrimento que eu estou falando, este sentimento que bate e a gente diz assim, não tem saída. É uma situação que diz, não tem mais jeito. É quando você chora, talvez com a sua esposa, e diz, esse filho nosso não tem mais jeito. Vamos entregar, vamos abrir mão. É quando você está diante de um diagnóstico médico e reúne a família e todos choram e dizem assim, abateu, a tragédia abateu sobre nós. E tem prazo marcado para a morte nos visitar. É isso que o apóstolo Paulo está vivendo. Não tem escapatória. Agora é esperar o momento difícil chegar. E nós continuamos confiando em Deus, dizia ele. Deus que pode ressuscitar mortos, porque nós já morremos. A faca está no pescoço. A espada já está pronta para descerrar no meio. O dia já está marcado para ser jogado para as feras. Mas este homem, que está vivendo isso que eu acabei de narrar, ele não é um homem desanimado, ele não é um homem revoltado, ele não é um homem que está com o seu coração pessimista, ele não está abatido, ele não é cínico, ele não está ferido ou machucado por dentro, porque ele começa a sua escrita no versículo de número 3, e no meio de tudo isso ele diz assim, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ao invés dele estar olhando ao redor e chorando as mágoas, ele está olhando para Deus e dizendo, Deus é Pai de toda consolação. No momento da minha maior dor, se eu chegasse para Paulo e dissesse assim, Paulo, eu estou sofrendo, ele vai dizer, Marcos, você não sabe o que é sofrimento. E eu diria, sim, Paulo, é verdade que você sofreu? É verdade. É verdade que você enfrentou a morte? É verdade. É verdade que você sentiu gosto de morte na boca? É verdade. É verdade que você sentiu gosto de sangue? É verdade. E o que é que aconteceu? Bendito seja o Deus e Pai, Marcos, porque o Senhor me consolou e me deu força para atravessar aquele sofrimento em que eu não tinha mais esperança nenhuma. Esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Deus esteve presente, Paulo diria. Eu sofri, mas Deus estava presente. Porque o sofrimento é um tempo de Deus se revelar às nossas vidas. O sofrimento não é para nós sentirmos Deus distante. O sofrimento que enfrentamos e estamos vivendo e estamos vendo vem acompanhado de uma dose de conforto e de consolo, porque Deus é Pai de consolação. O sofrimento é uma oportunidade para Deus se revelar. Paulo passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o define. Paulo passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o diminui. Paulo passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não mingua a sua fé. Paulo passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não lhe rouba a capacidade de levantar as mãos para os céus e dizer, bendito seja o meu Deus, bendito seja o Pai de Jesus, que é Pai de toda consolação, é o Pai que nos ajuda, porque é no sofrimento que nós descobrimos a face misericordiosa de Deus, é no sofrimento que a gente descobre a face bondosa de Deus, é no sofrimento que a gente descobre a face encorajadora de Deus para o nosso dia a dia, a face parceira, a face amiga, a face que se revela a nós como um sol ao meio-dia e diz, não temas as trevas que tens para atravessar, porque eu estou contigo. Paulo não é um homem sozinho no meio do sofrimento, assim como eu, como você, como nós, não estamos sozinhos no tempo do nosso sofrimento. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente hoje aqui, agora, na história da nossa vida, na história do nosso casamento, da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, de tudo que temos pela frente. Deus é Deus de toda consolação. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Sofrimento é um tempo de oportunidade de Deus na nossa vida. Eu sei que alguns de vocês estão enfrentando grandes decepções. Eu sei que alguns de vocês estão sendo e se sentem tratados injustamente. Eu sei que muitos estão passando por momentos de traições, traição de amigo, traição de familiares, traição de cônjuges. Eu sei que muitos de vocês estão atravessando um tempo de maus tratos, mas continue confiando no Senhor, continue esperando no Senhor. Mesmo que alguns se sintam abandonados,
mesmo que alguns se sintam sendo tratados com indiferença por aqueles que prometeram lhe amar e lhe proteger e estar ao seu lado na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na desventura, nos momentos de alegria ou de tristeza, aqueles que prometeram, mas agora estão se distanciando. Eu quero dizer para você, é possível que você ache difícil aceitar e compreender que neste momento Deus pode se revelar, Deus pode estar neste processo se aproximando cada vez mais de você e você se aproximando cada vez mais de Deus. C.S. Lewis diz que o nosso sofrimento é como um megafone para aumentar, para potencializar a voz e o carinho de Deus para conosco. Por isso há uma frase dele que diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Nós temos duas escolhas. Nós podemos ficar desiludidos. Diante do sofrimento, nós podemos ficar desanimados, amargos, azedos, incrédulos, endurecidos. Ou nós podemos olhar para Deus e ver a face de Deus. Jó foi um homem que depois de literalmente a casa caiu e caiu sobre os filhos, os 9 filhos, ele teve que chorar 9 caixões de defunto, porque um vento derrubou a casa em que os filhos estavam em festa e todos morreram. Jó estava chorando e se lamentando o sofrimento de que todas as suas juntas de boi morreram num só dia, ele perdeu todos os seus bens, em que toda a sua plantação foi devastada, em que a sua saúde foi embora, como a água suja que você lava o rosto na pia do banheiro, forma uma espiral e desce esgoto abaixo, assim a saúde de Jó foi embora, e ele tentava segurar, mas não conseguia. Ele diz que se raspava com cacos de telha e a sua língua estava pendurada na boca. Mas é neste tempo de sofrimento de Jó que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou agora eu te vejo com os meus próprios olhos. É no sofrimento que os nossos olhos se abrem. Paulo fez uma oração aos Efésios dizendo: oro para que os olhos de vocês sejam iluminados com o entendimento da parte de Deus. E não há outra maneira dos nossos olhos serem abertos senão no sofrimento. O grande problema é que nós no sofrimento, nós não temos esta intimidade com Deus, esta comunhão com Deus, porque muitos de nós conhecemos Deus de segunda mão. Alguém teve uma experiência com Deus e falou da experiência com Deus, e nós gostamos da experiência com Deus dele e aceitamos aquilo para nós, mas seguimos na vida cristã em cima da experiência do outro. Por isso, quando o intempere, por isso, quando as desditas, por isso, quando os infortúnios, por isso, quando as mazelas batem à nossa porta, nós não temos para quem recorrer, não sabemos a quem recorrer, porque estamos conhecendo um Deus de segunda mão, estamos relacionando com Deus à distância, com intermediários, e outros que têm um relacionamento com Deus apenas pelo que o púlpito apresenta. O púlpito e a mensagem servem para te guiar, mas você precisa ir para pertinho de Deus, você precisa sentir o aroma de Deus, o cuidado de Deus, o hálito de Deus, o sopro de Deus, a mão de Deus, o conforto de Deus. Você precisa sentir e ter uma experiência viva com Deus na sua madrugada de oração, no tempo em que você busca o Senhor, para que quando a calamidade bater à tua porta, você levante e diga: bendito seja o Deus que é Pai de toda consolação e está comigo na minha vida. Ele está comigo, Ele me socorre. Diga: sofrimento é tempo de Deus se revelar à minha vida. E é isso que eu quero para esta igreja. Segundo, o sofrimento é um tempo que nos leva a uma vida de profunda oração. Paulo está atravessando o seu sofrimento, mas ele diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos.
Sofrimento é tempo de orarmos mais. Porque eu vou lhe dizer, a gente não para orar. A gente faz orações, sim, as orações normais, abençoa esse dia, guarda, protege, livra do mal e tal. À noite, Senhor, obrigado pelo dia, me deu uma noite de descanso, aleluia, amém, dormiu. Mas se o sofrimento bate a porta, você para no meio do dia, porque o teu coração está explodindo por dentro de dor, e você se tranca no banheiro e dobra, puxa a tampa do vaso sanitário e bota o rosto ali, você não tem o mínimo temor de chorar ali que ninguém vê. Só no sofrimento que a gente vive isso. Filhos que nunca oraram pelos pais, quando aparece o sofrimento de uma enfermidade, eles vão e trancam o quarto e choram. Pais que nunca oraram pelos filhos, quando descobrem que eles estão envolvidos em drogas ou tem um desvio de conduta que você não queria, que vai trazer mal para ele. Mais para ele ou para ela do que para você, e você chora. E você diz, Deus ajuda. Quando alguém é desempregado ou tem uma família para sustentar e fez compromissos financeiros, confiado no que você já tinha, e de repente aquela empresa fecha, te demite, e você diz, como é que eu vou fazer? É nesta hora que a gente vai para a oração. É nesta hora que você pede oração para os outros, mas é nesta hora que você mesmo intercede. Porque o tempo do sofrimento e o tempo da angústia, o tempo que a morte está espreitando a gente, o tempo que a morte está cobrindo com as suas sombras, nesta hora que a gente tem que orar, e Paulo dizia, vocês oraram por mim e eu agradeço por vocês terem orado. E você não se sinta constrangido de orar mais no tempo do sofrimento, porque você que ora mais no tempo do sofrimento, ainda que venha uma voz do inimigo dizendo, agora vai orar, né? Agora, né, vai orar, né? Para de orar, para que vai orar agora? Você não orou enquanto tu estava bem? Diga para o inimigo, não, eu vou orar mais agora sim. Porque o meu Jesus, diz a Bíblia Sagrada em Lucas 22, 44, que estando angustiado, estando em sofrimento, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam pelo chão. O sofrimento é para me levar mais à oração mesmo, dobrar os joelhos, calejar os joelhos, levantar pela madrugada, não precisa nem pôr relógio para despertar, porque você não dorme. Não precisa nem jejuar, é que você não tem vontade de comer. E é isso que Deus está falando para nós, que Ele está abrindo as suas asas, está dizendo, eu sei que vocês estão sofrendo, e Jesus nos advertiu, no mundo tereis sofrimento, mas tem de bom ânimo, eu venci. O nosso Senhor não é um derrotado diante do sofrimento. A Bíblia diz que pelo prêmio que lhe estava proposto, Ele suportou a ignomínia e a vergonha da cruz. Ele sabia que o Pai estava com Ele. Por isso, na hora mais difícil da vida dele, Ele disse, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque Ele sabia que o Deus é Deus de toda consolação, e Ele está conosco no sofrimento dos seus filhos. Hoje, Deus está dizendo a você, pode clamar a mim, porque eu te ouvirei. Pode orar a mim, porque eu estarei no quarto com você. Eu vou chorar com você. Eu sou o Consolador. A palavra Consolador nesses versículos que li aparece 9 vezes neste texto. E esta expressão consolação é a mesma usada para falar do Espírito Santo como nosso Consolador. É o parakaleo, ou do verbo parácletos, que quer dizer aquele que é o encorajador, aquele que é o motivador, aquele que é o sustentador, que oferece suporte, que sustenta, que ampara, que instrui, é aquele que anima, é aquele que às vezes toma a gente no colo. Isso é consolador, é quando você vai numa caminhada e não consegue mais, não aguenta, então Ele te toma nos braços e diz, vamos caminhar juntos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que passou um sofrimento tal, que ele disse que chegou além das suas forças, além da capacidade de suportar. Mas ele suportou por causa das orações. Há momentos em que as nossas forças se vão, irmãos.
Há momentos em que as forças emocionais, espirituais, os nossos pensamentos se confundem, os temores nos assolam, as angústias nos dominam. E parece que dentro de nós não sobra mais nada a não ser dúvidas que tomam conta de tudo. Dúvidas muitas vezes a respeito de Deus, dúvidas muitas vezes com respeito ao amor, dúvida muitas vezes quanto ao caráter de Deus, porque a gente sabe que está escrito na Bíblia, mas confiar em alguém não é confiar no que a pessoa fala, mas é confiar no que a pessoa é. Deus é. Deus não fala apenas, Ele é. Por isso que é nesta hora do sofrimento que a gente deve ir para onde Jesus nos ensinou o caminho. Entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu, como pastor, enfrento muitos momentos, porque morreu alguém na família, liga para o pastor. Recebeu um diagnóstico médico terrível do filho, liga para o pastor. O casal está às vias de separação ou de violência, liga para o pastor. E existem momentos que a gente vai num quadro, por exemplo, de doença terminal, e a pessoa olha para a gente e diz assim: pastor, por quê? Eu me lembro no início do meu ministério que eu ficava assim: eu não vou fazer visita para doente terminal porque eu não tenho o que falar. E eu fui procurar ajuda com um pastor mais velho e disse assim: o que eu faço quando eu for visitar uma pessoa? E aquele pastor, no alto da sua experiência, diz assim: ajude aquela pessoa a encontrar no meio do sofrimento a mão de Deus estendida a ela. Porque no meio do sofrimento Deus sempre vai estar ali presente. Como quando perguntaram para a filha de Billy Graham onde estava Deus quando aqueles aviões derrubaram as torres gêmeas no 11 de setembro dos prédios do World Trade Center lá nos Estados Unidos. E ela disse: Deus estava nas mãos dos bombeiros que ajudou a salvar muitas pessoas naquele dia. No meio do seu sofrimento, procure, você vai encontrar Deus ali bem presente. Deus vai estar ali estendendo a mão. Quando você se aproximar de alguém que se diz: não tem mais jeito, não adianta orar, ajude essa pessoa a enxergar Deus no meio do sofrimento dela. Ajude os olhos dela a se abrirem. Porque a Bíblia Sagrada diz que toda manhã que o sol nasce, a bondade de Deus se renova, a fidelidade de Deus se renova, as misericórdias de Deus se renovam. Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que te dá esperança, Jeremias? É que a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus se renovam todos os dias da minha vida. O Salmo 100 diz que bondade e fidelidade estarão comigo. O Salmo 23 diz que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. É isso que Paulo disse no verso de número 6. Se somos atribulados, é para consolação. Quando somos atribulados, recebemos consolação e salvação. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos atravessando. Ou seja, um sofre e ajuda o outro que está sofrendo. No meio do sofrimento, Deus se faz presente. É isso que diz o salmista no Salmo 23. O problema está ali, ele existe ainda. E se o problema está ali e ele existe, é por isso que eu preciso de consolo. Por isso que eu preciso ser confortado. O problema existe, está ali, por isso que eu preciso ser animado. O problema existe, está ali, por isso que eu preciso ser encorajado. O problema existe, está ali, eu não estou orando simplesmente para me livrar, eu estou orando para me dar força para enfrentar. É tipo assim: Deus, não me dê pés velozes para fugir dos sofrimentos e dos problemas, mas me dê ombros largos para enfrentar com galhardia, para enfrentar com determinação, com coragem, com fé, com confiança, com amor, os problemas que eu estou enfrentando. Me fortaleça, me faça forte, renova a minha fé, renova o meu amor, renova a minha esperança, renova a minha certeza de que o Senhor está comigo, que o Senhor não me abandonou, porque se o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. E quando o vale da sombra da morte, a morte colocar as suas asas escuras, fortes, o seu véu, a sua capa por cima de nós, vamos dizer: eu não vou ter medo. Por quê? Porque o bom pastor está comigo.
Ele diz assim: quando você estiver diante dos seus inimigos, e Paulo diz aos Efésios que os nossos inimigos não são carne e osso, não são de sangue, carne, osso e sangue, os nossos inimigos são espirituais. Então o Salmo 23 a gente pode entender assim: quando todo o exército de demônios do inferno vier contra mim, Deus vai preparar um banquete, uma mesa, e vai preparar, e vai ungir a minha cabeça com óleo, vai fazer meu cálice transbordar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice de alegria transborda. Quando os demônios do inferno vierem contra você, Deus está preparando uma mesa com toalha de linho, com talheres, com louça de porcelana, com o seu nome gravado no guardanapo de linho, e está tudo bonitinho, os candelabros já estão postos, as velas estão sendo acesas e todos já estão servindo, e o seu cálice está transbordando com a graça e a bênção de Deus. Diante do seu sofrimento há uma mesa posta para você. O Senhor Jesus, quando enfrentou a sua maior tentação, disse que quando ele venceu, quando ele suportou a tentação, e depois da terceira o demônio foi embora e os anjos de Deus vieram e o serviram. Você vai ser servido pelo próprio Senhor no meio do seu sofrimento. O sofrimento é um tempo para Deus se revelar em nossas vidas. O sofrimento é um tempo que nos leva a uma vida profunda de oração. Terceiro e último, o sofrimento é um tempo de experimentarmos e de darmos e de sermos solidários. Solidariedade humana. O sofrimento não apenas abre os nossos olhos para ver e experimentar Deus no coração, mas ele abre também a nossa consciência e o nosso espírito para um senso de solidariedade. Você sabe quem é que mantém estas ONGs que cuidam de crianças com câncer? São pais que perderam os filhos em tenra idade, ou tiveram dentro da sua família alguém que sofreu, e ele diz: eu sei o que é o seu sofrimento. Por isso que pessoas que moram próximas ou procuram uma casa próxima e vão lá onde as mães trazem as crianças nos braços para o tratamento quimioterápico que vem do interior aqui para a capital, e essas pessoas vão lá e dizem assim: enquanto seu filho está fazendo a quimioterapia, vamos na minha casa para você tomar uma refeição, tomar um banho, descansar um pouco, depois você volta. Quem faz isso? Aquele que já passou por aquele sofrimento. Quem é que ajuda a não faltar o pão na mesa de uma família porque o pai foi desempregado? É alguém que já passou pelo desemprego e sabe o que é sentar à mesa e não ter comida para dar aos filhos, ou abrir a geladeira e não ter nada. Sabe quem é quem compra a cesta básica e traz para entregar às pessoas? Quem passou por necessidade, porque o sofrimento os tornou mais humanas. O sofrimento fez com que ele abrisse a carteira e abrisse o bolso. Porque ainda que eu esteja sofrendo, o meu vizinho também está sofrendo, o nosso irmão também está sofrendo, o companheiro de cadeira seu está sofrendo, ele também está passando pela dificuldade, ele também está sendo afetado e ofendido pelo mal, ele também está sendo machucado pelo inimigo, ele também está sendo perseguido por uma força do mal. E aí a gente olha e a gente percebe que nós estamos irmanados todos por um mesmo sentimento, sentimento de sofrimento. Todos sofrem. Aliás, Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que até a própria natureza geme, esperando e aguardando com expectativa o dia da sua redenção. As árvores choram, os rios choram, os pássaros gemem, grunhem, os animais estão uivando, esperando que acabe tudo isso, esperando que venha o Salvador, esperando que se coloque um fim em tudo isso. Por isso que o sofrimento é tempo de Deus nos visitar e nos tornar mais humanos, que faz com que a gente saia da nossa bolha, em que a gente está olhando só para o umbigo da gente, em que a gente está reclamando de coisinhas tão bobas e tão tolas, e a gente acha que só a gente está sofrendo. Eu quero dizer para você nesta noite, que para você sair desse sofrimento, é como Paulo disse: eu quero deixar bem claro para vocês o que eu passei.
Mas vocês me sustentaram em oração, e se no sofrimento eu suportei, foi por amor a vocês também. E agora, quando eu estou sendo consolado, eu quero que vocês também sejam consolados, para que vocês também possam consolar outros, porque naquilo que eu sofri, vocês me acompanharam, e outros vão sofrer, vocês possam acompanhar outros, e nós mesmos estamos glorificando a Deus agora que escapamos da morte, porque agora a gente está num sentido de ressurreição, e a gente vai sair dessa Ásia aqui, e talvez pode ter sido o momento que Paulo teve a visão do homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda. Se aqui está difícil, Deus vai abrir uma outra porta aqui, e você vai ser significativo, você vai sair de olhar só para o seu problema e começar a ajudar outros. É por isso que a igreja é um convite a todos, a não apenas ser da igreja, mas pertencer à igreja, lugar para você irmanar-se ombro a ombro com o seu irmão, lutar junto com ele, e não termos entre nós pessoas chorando, sofrendo sozinhas. Por favor, você não pode sofrer e chorar sozinho, nós queremos sofrer e chorar com você, nós queremos oferecer o ombro, nós queremos orar juntos. Ainda ontem eu estive numa reunião com quase 100 irmãos que receberam o DNA renovado, que aprenderam sobre isso, descobrindo o que é igreja, e eu disse assim: por favor, quando vocês estiverem sofrendo, façam-nos saber, nós pastores, que vocês estão sofrendo, para que a gente possa orar juntos, chorar juntos e te socorrer de uma forma especial, porque a igreja de Jesus não é construção, não é prédio, não são tijolos, não é sistema de ar-condicionado, não. Igreja é gente sendo cuidada, gente sendo amada, é lugar de solidariedade, é lugar de calor humano, é lugar de abraço, é lugar de aconchego, é lugar de dizer: eu estou com você, e juntos nós vamos vencer essa parada, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está conosco. Tempo de sofrimento é tempo de solidariedade. Eu quero ser para você nesta noite um ombro amigo, e eu quero também dizer para você hoje que Deus não te abandonou. Deus está longe, Deus está ausente, Deus está silente, Deus parece que foi infiel. Paulo diz: não. Para mim não. Para mim Deus esteve presente. Mesmo eu sentindo o gosto da morte, mesmo eu tenho certeza de que a morte estava comigo, e eu só confiei que Deus tem poder de ressuscitar a morte, só isso. Porque para mim não adiantava mais nada. Eu quero que nesta noite você tenha os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando com você no seu sofrimento, e os seus olhos vejam que o Senhor não está distante de você quando você ora, Ele está ao seu lado, e que Deus está presente da forma solidária em que os seus irmãos que comungam da mesma fé estão estendendo a mão para você. Agora, se você não está sofrendo, a minha oração é para que você tenha os olhos abertos também para ver o sofrimento de irmãos que estão do seu lado, e possa socorrê-los também. E ore para que Deus mostre a você quem é que está precisando de ajuda. Meu irmão me contou esses dias que um dia eu fiz este apelo dizendo assim: fique de pé e ore a Deus, para que Deus mostre a você alguém que esteja sofrendo e precisa da sua ajuda. E aquele irmão ficou de pé, orou e disse: Senhor, me mostra alguém que está sofrendo. Quando eu abrir os meus olhos, que eu coloque os olhos em alguém que está sofrendo. Quando ele abriu os olhos, a mulher dele vinha na direção dele, ele fechou o olho rapidinho. Às vezes a pessoa que está dormindo com você está sofrendo e você não está percebendo, marido. Às vezes seu marido está sofrendo e você não está percebendo, esposa. Às vezes o seu filho trancou a porta e está chorando dentro do quarto e você não está vendo, pai. Às vezes seu pai e sua mãe estão chorando escondidos lá dentro e você não está percebendo, filho, está cobrando coisas deles que eles não podem dar. A mensagem de hoje é um convite para nós estarmos bem mais próximos de Deus. E no meio do nosso sofrimento nós experimentemos Deus se revelando a nós, que nós venhamos orar muito mais e que nós venhamos ser solidários, ajudando uns aos outros, porque somos todos filhos de um Deus vivo, pertencemos todos a uma igreja viva e somos todos membros de um corpo vivo. Nós vamos enfrentar todo e qualquer sofrimento, sabendo que Deus conforta o nosso coração de forma especial.
eu quero que você curve a cabeça. Eu quero ler este texto novamente. De 2 de Coríntios, capítulo 1, enquanto o teclado suavemente vai tocar. Ninguém se movimente agora. Esta tradução que eu vou ler é da Bíblia A Mensagem, porque quando eu terminei de pregar pela manhã, a minha esposa veio até mim, me abraçou e disse: uau, este texto que você pregou hoje, na Bíblia A Mensagem, é muito forte. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequência de seguirmos o Messias. Mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis. Quando percebemos que estão dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa. E Ele fará tudo de novo, nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo, posso ver os rostos da comunidade, erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu. Um resgate em que a oração tem um papel fundamental. Agora que o pior já passou, temos a alegria de informar que saímos de tudo isso com a consciência e a fé intactas e podemos encarar o mundo. Mais importante, estar de cabeça erguida diante de vocês. Mas isso não foi resultado de manobras da nossa parte. Foi Deus que nos manteve voltado para Ele o tempo todo. Não tentem ler nas entrelinhas, nem procurem alguma mensagem subliminar nesta carta. Estamos falando a verdade de modo claro e sem rodeios, na esperança de que vocês vejam o quadro todo, tão bem como já viram alguns detalhes. Queremos que vocês se orgulhem de nós, tanto quanto nos orgulhamos de vocês, quando estamos juntos perante o Senhor Jesus. Amém.